Boa noite, pessoal. Começando mais uma live de quartas, o nosso espaço virtual do Centro Espírita Nair Montes de Castro, nosso Celeiros de Luz. E hoje, o último evento do ano, tinha que ser um evento especial, um evento de celebração. Apesar das dificuldades que o ano apresentou, estamos aqui todos unidos, de uma certa forma mais fortes ainda, porque as dificuldades vão sempre fazer com que cresçamos um pouco nessa nossa caminhada, que pode ser tortuosa, pode ser esburacada, mas que temos a certeza que vamos optar pelo caminho que leva na direção de Jesus. E por falar nele, hoje, nosso evento especial, como eu disse, vai ser um evento focado nessa figura tão maravilhosa que é o nosso mestre, que há 2000 anos aqui nasceu no nosso planeta, trazendo tanta informação, tanto aprendizado e simplificando realmente a maneira correta de se viver, a maneira que devemos agir para sermos todos felizes. E temos convidados especiais, daqui a pouco eu vou colocá-los aqui na nossa tela, é a nossa irmã Ana Bandeira e o nosso querido amigo e irmão Albertinho Nóbrega. Deixa eu dar uma olhadinha para ver quem já está aqui conosco, para dar uma boa noite especial. Socorro, tudo bom, Socorro? Espero que você esteja muito bem. Manda um beijo para seu Carlos. E Pojucan, tudo bom, meu amigo? Muito bom estar aqui com você. Marisa, minha irmã, tudo bom, Marisa? Super beijo. Tiago, como é que está, meu garoto? Fiquei muito feliz com a sua mensagem. Um grande abraço para você. E vamos ver se a gente consegue marcar o nosso encontro físico, o nosso abraço físico na casa de seu Pedro e Dona Nair, né? Porque é necessário isso. Só ficar nesse mundo virtual não é para mim, não. Eu sou da escola antiga, Tiago. Palmira, muito boa noite, Palmira. Bem-vinda. A vovó Maria Terezinha, boa noite. Sérgio, boa noite, Sérgio. Manda um grande, grande abraço pro Bernardo. Bernadette, tudo bom? Boa noite. Feliz ano novo. Denise Ferraz, um beijo. Estando com a sua filha, manda um beijo para ela também. Silvia, tudo bom, Silvia? Beijo em você e na sua família. Albertinho daqui a pouco vai estar aqui com a gente. Nádia, boa noite. Casa cheia hoje. Lúcia Regina, boa noite. E as pessoas vão entrando aí. E daqui a pouco temos recorde de presença nesse final de ano. Como eu havia dito, nós estamos com convidados especiais e eu vou colocá-los aqui para todo mundo dar a sua saudação inicial. Albertinho e Aninha, boa noite. Pode começar, Boa Aninha, por noite. favor. Oi, boa noite a todos. Não estou vendo quem está aí, mas um beijo para todos. E você, Albertinho? Boa noite, está me escutando, Leco? Muito bem. Ok. É muito bom estarmos aqui de volta, né, no nosso canal Celeiro de Luz, onde nós vamos passar sempre a coragem e o bom ânimo para nós tocarmos esse ano que está entrando. E juntos, como o Leco sempre colocou, juntos nós somos sempre mais fortes, unidos nós podemos ir longe. Boa noite, pessoal. Então, dentro desse espírito natalino, esse espírito de final de ano, né, que eu adoro essa época, né, como eu fico feliz de festas, crianças brincando, todo mundo se divertindo, reuniões familiares. Eu adoro esse período. E gosto muito também da emoção que essa época do ano nos passa, né? Porque por mais que eu esteja percebendo que muitas das vezes nos filmes,
no dia a dia as pessoas estejam muito mais celebrando o Papai Noel do que Jesus, eu tento, com a minha família, a gente dar um destaque muito maior à Sagrada Família do que somente a troca de presente, né? Por mais divertido que seja, mas eu acredito que essa troca de afeto, de sentimento, é o que o mundo está precisando. E aí eu queria ouvir um pouquinho de vocês a respeito disso. Já que somos espíritas, qual o papel do cristianismo? O que vocês têm a falar sobre essa saga de Jesus, né, nas nossas vidas, que iniciou há 2000 anos e que é tão forte, tão poderosa em nossos corações? Pode começar, Aninha, por favor? Posso. É, eu estava pensando aqui no que você falou, e eu enxergo a presença de Jesus entre nós, entre muitas coisas, porque é grande demais, né, a presença de Jesus entre nós, o significado, mas como esperança. E eu acho que nós estamos em uma época em que a gente precisa muito reavivar essa esperança, né? Nós, todos nós estamos passando assim, como humanidade mesmo, desafios, enfrentamentos. A gente está num processo de transição como humanidade que vem se acelerando ao longo dos anos, que ganhou fôlego, assim, acelerou bastante durante a pandemia e após. E nós que estamos no mundo, estamos trabalhando, dentro e fora da casa, convivendo, nós vemos o quanto há de sofrimento, de dificuldades nas várias áreas da vida, de enfrentamentos. Não há nenhum de nós que não esteja passando por uma ou mais de uma ou várias dificuldades. E nesses momentos, nós nos voltamos para Jesus, para o nosso Mestre, e não só para ele, por causa dele, nos voltamos também para os que conviveram muito próximos dele e que são exemplos para nós, exemplos de superação, exemplos de bom ânimo, exemplos de passar por cima das quedas, das dificuldades, das falhas, e seguir e continuar. E eu penso que nós estamos precisando muito disso nesse momento, desses exemplos. Tem uma psicóloga que eu gosto muito, que se chama Clarissa Pinkola Estes, que ela fala no prefácio de uma das obras dela, que muitas vezes a gente precisa mais de uma história do que de alimento para continuar vivo. E essas histórias, que são histórias verdadeiras, né, de pessoas reais, humanas como nós, frágeis, falhas, imperfeitas, mas que conseguiram seguir, superar-se, vencer a si mesmos e realizar grandes coisas, nos inspiram e nos movem. Então, eu estava conversando aí com os meninos antes de entrar, né, pessoal, que nessas épocas que a gente está passando, eu penso muito nos apóstolos, né, penso nesses trabalhadores das primeiras horas, né, nós espíritas somos os trabalhadores da última hora, estes que herdam o que foi construído antes por estes muito maiores que nós. Então, eu penso muito nesses trabalhadores das primeiras horas, nos apóstolos. Tenho refletido muito sobre eles, não propriamente no sentido da posição deles mais à frente, das realizações, até separei aqui o que realizaram, para onde foram, né, se espalharam pelo mundo, levando a mensagem do Mestre, deixaram esse legado para nós, mas eu penso no antes, eu penso em como foi, por exemplo, para eles, estar com Jesus por 3 anos, estar muito pertinho ali do governador planetário, ouvir sua voz, tocar nele, vê-lo, e ter a sua presença, a sua força, a sua condução amorosa de uma forma muito próxima ali material, e de um momento para outro ver-se sem ele. E precisar amadurecer, adultecer, fazer as realizações que eram necessárias para cada um como espírito, após a convocação que tiveram junto ao Mestre. E aí eu fico imaginando que nós, como humanidade, chega para nós também a hora de amadurecer, de adultecer. E é por isso que chegam para nós esses enfrentamentos e essas dificuldades.
porque chega a hora da gente caminhar mais um pouquinho, né? Então, eu estava dando uma olhada aqui no Boa Nova, me cortem, por favor, tá, gente? Continua, Eu continua. estava dando uma olhada aqui no Boa Nova, a gente sempre fala assim que Jesus nos legou o Pai Nosso, né, como a prece que ele deixa para nós, né, mas não foi só essa prece, né, na última ceia, Jesus também faz uma prece, essa prece ele faz para os apóstolos e ele faz para nós também, os que viríamos depois, porque ele sabia da dificuldade que eles iriam enfrentar e sabia das dificuldades que todos nós como humanidade enfrentaríamos, para crescer, para caminhar. Depois, se o Leco me deixar, eu até leio um pedacinho aqui, e ele faz essa prece também, porque ele sabia do que iria acontecer com esses apóstolos no momento em que ele fosse preso, porque ele sabia que isso aconteceria, né, que as coisas se conduziriam dessa maneira. Ele sabia que, como aconteceu, que a maioria debandaria. Por exemplo, Pedro e João ainda fizeram algumas fracas tentativas de ajudá-lo, de libertá-lo, mas logo após Pedro não consegue ficar ali próximo, acaba por negá-lo 3 vezes, como Jesus disse que ele faria, né? Porque falou mais alto ali naquele momento, que o instinto de preservação de si mesmo, né? Da sua vida, da sua existência. João é o que fica próximo o tempo inteiro, fica ali na crucificação com Maria Santíssima, Maria de Magdala, a outra Maria, Joana de Cúcia, salvo engano, enquanto os outros debandaram todos naquela noite, né, chegaram a trocar de roupa, usar vestes diferentes para não serem conhecidos como os que estavam acompanhando ali Jesus. Então eu penso nesse momento de fragilidade deles e o quanto eles construíram depois, né? Então eu acho que nesses dias que nós passamos, nós precisamos ter como exemplo que é possível recomeçar, que é possível se refazer após as quedas, após as dificuldades. Eu fico imaginando, e se tivesse cada um deles paralisado, né? Após a negação, após se esconder, após trocar de roupa para não ser reconhecido como alguém que caminhava com o mestre, após duvidar, como Tomé duvidou. Eu fico imaginando, já pensou se eles ficassem como a gente fica, constrangidos, muito envergonhados, se paralisados e se culpando? O quanto eles teriam deixado de realizar? Aí a gente pensa assim, mas eles eram espíritos elevados, espíritos de uma condição muito melhor que a nossa, apesar de, como o Leco fala, estarem ali influenciados por aquele meio embrutecido, eles eram espíritos de com condições de estar ao lado de Jesus e ouvir o chamado dele e ir ao encontro dele. Mas Peraí que eu me perdi um pouco, eu comecei a dar muito parênteses e me perdi. O que eu ia falar? Mas eles eram espíritos com condições de fazer grandes coisas. Aí a gente pensa assim, caramba, mas eles são espíritos nobres, espíritos muito melhores que eu. Eu não tenho condições de fazer grandes coisas. Mas eu fico pensando que não é isso que é exigido de nós, fazer grandes coisas. São pequenas coisas, muitas vezes, que a gente precisa fazer nas nossas vidas para dar andamento a esses enfrentamentos e essas dificuldades que a gente está passando. Muitas vezes é um tolerar, quando a gente não tem condições de amar. Muitas vezes não é possível amar. Não é possível. Ainda não, a gente não consegue, mas talvez seja possível tolerar. É seguir, é suportar mais um dia e não só renovar a esperança, eu penso, mas tentar despertar em nós o interesse por esses dias que virão mais à frente, que a gente tem condições de construir mais felizes ou menos infelizes, ou menos ásperos, mais suaves, ter interesse nesses dias mais à frente que a gente pode construir, estar interessado.
E para isso a gente precisa fazer escolhas, escolher viver, escolher estar aqui, escolher suportar mais um dia de cada vez, uma hora de cada vez, seguir. Não são grandes coisas que a gente precisa realizar. Às vezes são gestos muito pequenos que fazem com que a nossa vida siga mais um pouco, fazem com que a gente acorde no outro dia e renove a esperança, né? Então, eu acho que essas histórias falam disso. Eu queria também depois falar um pouquinho de Maria Santíssima, da trajetória dela como espírito, apesar de ser um espírito angélico, mas a gente precisa desses exemplos, né? Mesmo sabendo da distância que existe entre ela e nós, né? Mas aí eu vou deixar o Leco conduzir um pouco aí e ver o que o Alberto quer falar. Quero ver você, Albertinho. O que você Vamos pode lá. trazer para gente? Todo mundo me escutando? Todo mundo. Positivo. Eu acho que a Aninha fez as colocações boas. Temos essa necessidade, né? Existe a causa e existe o efeito. Então, às vezes, nós estamos no efeito, como ela falou. Você conversa com um, é o desemprego. Você conversa com outro, é a dor. Você conversa com outro, é problema em casa. Você conversa, é isso, é aquilo. E eu fico pensando, como a Ana falou, Jesus, né? Jesus, o nosso querido Jesus, ele veio ao mundo, a esse orbe, ele encarnou nesse ambiente onde, no ponto de vista moral, todos nós notamos que nós necessitamos de uma evolução. E quando a Ana puxa os apóstolos, quando ela puxa Maria de Nazaré, que é um símbolo, desde pequeno eu tenho essa ligação com a falange da nossa querida mãe, você nota que nós temos que usar um elemento fundamental que o filho de Maria, nosso querido Jesus, ele usou. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 6, o item 7, tem lá: sou o grande médico das almas, e venho trazer-vos o remédio que vos há de curar. Que remédio é esse? Letra A é dinheiro? Letra B é a força, o poder? Letra C é ser forte? E letra D, o amor. Nós vamos marcar a letra D, o amor. Já que a Aninha deixou assim, né, falar só um pouquinho, e o Leco também, nesse livro, Em Nome do Amor, é um livro que eu gosto muito, Dr. Bezerra de Menezes e Divaldo, tem uma mensagem que ele fala assim: momento da gloriosa transição. Estamos agora, não vou ler ela toda não, porque ela é grande. Estamos agora em um novo período. Estes dias assinalam uma data muito especial, a data da mudança do mundo de provas e expiações para o mundo de regeneração. A grande noite que se abatia sobre a terra lentamente deu lugar ao amanhecer de bênçãos. Retroceder não é mais possível. Aí, acelerando, Jesus, Bezerra de Menezes falando, Jesus, filhas e filhos queridos, espera por nós, que sejam nosso escudo o amor. Olha a letra D lá. Nossas ferramentas, o amor. E a nossa vida, um hino de amor. São os votos que formulamos, os espíritos, espíritas que aqui presentes e que me sugeriram representá-los diante de vós. Com muito carinho, o servidor humílimo e paternal de sempre. Bezerra. Então, quando a nossa irmã Ana
faz a colocação de nós termos, na minha leitura, a paciência pela situação que nós estamos atravessando, seja ela qual for. Dr. Bezerra de Menezes e os espíritos amigos, eles vão sempre estar nos auxiliando. Ela colocou isso também, só estou repetindo. Através de uma prece, através de uma ida a um centro religioso. Eu estou correndo. Um dia desses, um amigo me ligou: Alberto, está acontecendo isso. Eu falei, onde é que você está? Estou descendo do trem na estação do Engenho de Dentro. Ó, tem uma igreja aí que é Nossa Senhora da Conceição. Entra, senta e conversa com Deus. E ele foi e entrou. E lá ele viu uma imagem da Virgem Maria. Ele falou: há muito tempo eu não sentia o que eu senti. Então nós temos que trabalhar essa nossa forma de pensamento. Se você vem pensando na batida da situação que você tem que resolver, do problema ou da provação que você está atravessando, realmente é uma situação que nós temos que ter muita calma, para que nós também não caiamos em desespero. E aí é que entra as influências. E essas influências, a nossa irmã Joana de Ângeles, ela vem no lado comportamental dando sabe, um, um, uma limada em todos nós, ó, pensa positivo, cuidado. E aí entra André Luiz, que ele mostra o lado espiritual, o plano espiritual, e ele mostra que se você estiver desesperado, como o meu amigo que estava vindo do centro da cidade no trem, e ele entrou naquela igreja, ali ele encontrou o quê? Encontrou a paz, encontrou um momento de paz ali. Então ele encontrou espíritos amigos ali. Eu ia falar isso, Aninha. Continua. Pode Deixa eu continuar. só fazer uma perguntinha para Ana, por favor. Porque o que eu acho muito interessante é que quando Kardec, ele lá em 1854, ele foi convidado para as primeiras sessões das mesas girantes, que eram efeitos que aconteciam, que às vezes as pessoas não estão acostumadas com esses termos espíritas, né? Eram, eram mesas que batucavam, que faziam sons estranhos, e Kardec era um cientista, ele acabou frequentando essas reuniões para estudar. E aí, de repente, ele começa a compreender que por trás daquelas batidas existia um efeito inteligente, uma causa inteligente, desculpa, e a partir dessa causa inteligente surge o primeiro livro da sua codificação, que é o Livro dos Espíritos. E desse momento em diante, ele começa a não apenas trazer uma nova filosofia com essas respostas tão maravilhosas dos espíritos, e não apenas também uma ciência nova, que é uma ciência que vai cuidar desse invisível, mas ele nos apresenta uma religião que é 100%, ao meu ver, apoiada, baseada no cristianismo. E pelo que a gente entende de cristianismo, o cristianismo dessa fase inicial é o amor puro. Tudo isso que o Alberto falou aqui é o amor puro. E aí eu pergunto para você, Aninha, Maria Santíssima, que para gente, depois de Jesus, é o que simboliza maior esse amor. Ela tem uma influência muito grande no meio espírita. E o que você poderia falar sobre ela para gente nesse final de ano? Ela tem uma influência muito grande, sem dúvida. É um exemplo grandioso para nós. Eu estava aqui justamente pensando nela, vários aspectos diferentes. Então, eu vou desenrolar aqui o que eu estava pensando e você vai puxando se eu não estiver indo para onde você deseja, né? Eu estou pensando muito no aspecto Maria, depois que Jesus não está mais conosco aqui materialmente. O Humberto narra no Boa Nova
primeira coisa, ele começa a falar da dor dela desde o momento da cruz. Ele começa assim: junto da cruz, o vulto agoniado de Maria produzia dolorosa e indelével impressão. Com pensamento ansioso e torturado, olhos fixos no madeiro, né, na cruz das perfídias humanas, a ternura materna regredia ao passado em amarguradas recordações. Ali estava, na hora extrema, né, quase a morte, o filho bem-amado. Assim, ele começa a narrar as lembranças de Maria no momento em que ela está observando Jesus na cruz. Depois disso, os apóstolos ainda ficam um tempo ali juntos, né? E depois, como era previsto, como Jesus já tinha dito, eles começam a se separar, cada um ir para onde deveria ir, né? Para levar as palavras de Jesus, para adultecer, amadurecer, se transformar nos apóstolos do Cristo, né? Como ele, Cristo já não estando materialmente aqui presente entre nós. E aí ele nos narra que passaram-se anos tristes e silenciosos, com angustiada saudade do coração. Então, por muito tempo, Maria Santíssima ficou na Bataneia, com parentes, amigos ali, mas com muita saudade, lembrando o tempo inteiro de Jesus pequenino. E em algum momento, João retorna. Vocês vão lembrar, é claro, que quando Jesus estava na cruz, ele diz a João que seja filho de Maria a partir dali, e que Maria seja a mãe dele. João nunca esquece dessa orientação que Jesus deu para ele, só que ele não tinha como estar com Maria ainda, porque ele não tinha nem onde ficar, onde dormir, ele ficava assim para um lado e para o outro. E quando ele fica em Éfeso um tempo, ele consegue uma casinha, né, uma choupana, e aí ele busca Maria, né, vai para lá para chamar Maria Santíssima, e a leva para morar com ele em Éfeso. E aí começa esse período em que ali no entorno as pessoas começam a descobrir, a compreender que a mãe de Jesus está ali entre eles, e começam a procurar Maria nessa casa para receber orientações, para receber uma palavra amiga, para receber um aconchego, para receber a presença maternal de Maria, e essa casa passa a ser chamada a Casa da Santíssima, fica uma casa que é conhecida ali. E Maria segue, apesar dessa torturante dor no seu coração. Humberto narra aqui que ela segue como mãe generosa, e o tempo assinala uma saudade sempre maior no mundo e uma esperança cada vez mais elevada no céu. Então, cada vez que a saudade dela aumentava, mais ela sentia uma esperança mais à frente. E muitas vezes ela deu ali para as pessoas que chegavam um conselho que ela manda para o Chico também, quando ele pede uma ajuda, e isso também passa, né? Isso parece assim uma expressão, palavras muito simples, só 3 palavras, mas a gente sabe que os espíritos nobres, elevados, eles conseguem comunicar muita coisa com poucas palavras. Então, isso também passa, significa muita coisa para nós, se a gente trouxer para a nossa vida, para a nossa reflexão, porque não fala só das dificuldades, fala também dos momentos da alegria, do momento de ganho, no momento do prazer do mundo. Isso passa também, tudo passa. Então, é ter a sabedoria de saber passar por todos esses momentos com a tranquilidade de que eles são passageiros, né? Lidar com a impermanência. A impermanência é isso. Eu tenho coisas aqui agora que em algum momento eu não terei. Perdi coisas esse ano, perdi nos anos anteriores, perderei algumas mais à frente. Faz parte da nossa construção como espíritos, né? Porque isso é uma causa de sofrimento, a impermanência, e isso também passa, que Maria nos traz, nos ensina sobre essa impermanência. Então, só para seguir um pouco mais falando, ela continua, né, nessa casa. Maria segue, apesar da dor imensa que só uma mãe pode saber, só uma mãe que já viu seu filho partir antes dela, principalmente de uma forma
terrível como Maria teve, sabe? E pode imaginar um pouquinho da dor que ela sentia. Mas ela segue e ajudando a muitos, né, amparando a muitos. Esteve ali com ela Lucas, ouvindo dos seus próprios lábios como Jesus chegou, como foi o nascimento dele, para que ele levasse tão lindamente para o seu evangelho, como ele fez. Esteve ali Paulo, reverenciando-a, recebendo seu apoio maternal, beijando suas mãos respeitosamente, aprendendo mais um pouco sobre Jesus com ela, e esteve ali finalmente Jesus com ela, já no final da sua vida, prestes a partir, quando ela já está perto de desencarnar, Jesus vai buscá-la, né, para retornar às esferas resplandecentes, onde eles se dirigiram após a passagem aqui na Terra, os dois juntos, mãe e filho. Então, ela é um exemplo para nós de grande amor, e tem muitas coisas além dessa parte material dela que nós sabemos, e uma das coisas que nós sabemos é desse amor dela tão grande, como a gente já falou aqui algumas vezes, mas nunca é demais falar, que é o amor que sustenta e que administra o Hospital Maria de Nazaré, que é onde os suicidas são acolhidos, onde são confortados, onde são orientados, onde preparam suas reencarnações, para onde retornam após as suas reencarnações reparatórias, após os processos do suicídio. O amor de Maria sustenta esses nossos irmãos nos seus sofrimentos. É Maria que recolhe Judas, já falamos aqui isso no passado também. Então, com certeza nós somos muito próximos de Maria e temos muitas referências nela, como espíritas e como cristãos levam. E temos grande amor, grande respeito, grande reverência por ela e enorme gratidão. E você, Albertinho? Ouvindo Ana, sempre bom ouvir que ela traz essa melodia da Virgem Maria e acalma todos nós. Tem uma página de Joana que ela diz assim: os maus pensamentos intoxicam a alma, atraem o pessimismo e as presenças doentias dos espíritos perturbados e maus. Mantenha tua mente presa a ideias positivas, iluminativas aos programas de enobrecimento, de cuja conduta te advirão o bem-estar íntimo e a alegria de viver. O que pensares com insistência, hoje ou mais tarde, se concretizará. Os fatos se corporificam de início no campo mental, para depois se tornarem realidade no campo físico. Pensa no bem e banha-te com a luz do amor. Vem o amor de novo. E que é o amor? A Ana, ela detalhou o amor da Virgem Maria por nós, a mãe de Jesus. Ela falou da passagem ao pé da cruz, ela observando seu filho, vendo, e confia naquele momento todo ali em Deus. Cumpra-se em mim. Isso foi muito significativo, Aninha. Que é um momento de todos nós. É preciso renovação de si próprio no coração. Essa renovação que foi trazida na estrada de Damasco para Paulo. Como nós já falamos, Saulo, o Paulo não matou Saulo, ele transformou, ele fez uma transformação. Agora eu quero as pegadas do Mestre, eu quero seguir o Mestre Jesus. E o que a Ana está falando é o que nós estamos necessitando, esse alimento, nesse momento de mãe, a mãe Virgem Maria, que nos dá esse colo para que nós possamos caminhar. Pergunta-se para isso, está acontecendo isso. Perguntamos para outro,
aquilo. Então, todos estamos na mesma praia. Temos que dar as mãos, unir, unir forças para esse crescimento. Aonde o Alberto é pequeno, a Ana é grande. Aonde a Ana é grande, o Leco ele faz a participação também. E assim é o nosso grupo, o grupo de amigos, irmãos, colegas, vizinhos. Não somos iguais, vamos ter sempre situações a resolver. Foi o que a Aninha ela fez essa colocação na sua passagem. Então nós temos que ter treinamento para esse sentimento, o sentimento de amor, de força, de saber lidar com a situação. É difícil. André Luiz, quando chega lá em cima e se depara com isso, eu não sou isso. E com o tempo da reeducação, nós estamos sendo reeducados. Nós sentimos nitidamente isso, estamos sendo limados. Eu adoro esse termo, né? Porque aprendi isso no Nair Monteiro de Castro, os expositores falando da época. Cessar da causa, cessar do efeito. Quando não tivermos mais, isso aí não afeta mais. Então, eu não preciso mais ter que passar por isso. Se a minha prova é familiar, se a minha prova é coletiva, eu sabendo lidar com essa prova, a coisa caminha. Então, é ter calma, é ter paciência nesse momento. O desespero, ele vai tumultuar cada vez mais. É um momento de virada de ano que todo mundo fala, 2023 para 2024. E o relógio não para, ele está ali. E as situações também elas vão surgindo. Então, que tenhamos em mente que nós somos filhos de Deus, de um Pai que nos auxilia, que nós temos o amparo, como foi colocado, dos bons espíritos. A Virgem Maria, nós sempre estamos tentando estar conectados com esse espírito, querido amigo, que nos dá sempre o auxílio. E uma pleiade de espíritos que vão nos auxiliando. E nós recebemos o que nós necessitamos. Nesse momento, o Alberto necessita dessa correção, causa e efeito. E eu falei, né? E eu falei de novo, eu falei. Então, nessa, vamos lá. Agora vamos ver se eu consigo corrigir e passar dessa lição. Passando dessa lição, foi como Paulo lá na estrada de Damasco. Ele passou da lição. Ele chega para o carrasco e fala: cumpra o teu papel, porque o meu já foi feito. Então, e nisso tudo nós precisamos de amigos. Isso é muito importante. Amigos de lá e amigos daqui. É muito importante você ter um amigo, dois, vários amigos. É muito importante você ser amigo, espalhar essa semente. Porque o bem que vai, ele volta, ele gira e ele vai nos alavancar para frente. Continua, Aninha. Alberto, eu não ia nem falar de Paulo, mas você falou dele, eu não vou resistir, porque Fala, Aninha. ele além desse exemplo de transformação, para mim, né, porque você falou de Joana de Ângeles também, por isso que eu lembrei, ele é um exemplo assim de zero culpa improdutiva. Porque a gente tem muito essa questão, né, de paralisar na culpa, de o desconforto por causa da culpa, e não se achar digno de fazer, de realizar, porque eu fiz assim, porque eu errei, porque eu caí. Ele simplesmente
segue, né? E tendo feito uma construção bem atrapalhada antes, né? Como algoz, como perseguidor, que de qualquer forma ele estava sendo fiel à lei mosaica, no momento em que ele compreende o que Jesus quer dele, o que Deus quer dele, que é outra coisa, ele segue. Ele segue e tem a paciência de se reconstruir. São Isso. 3 anos no deserto, que foi a meditação, o recolhimento, e 3 anos como tecelão, humildade e trabalho. Ali ele começou a construção desse Paulo que depois iria para o mundo para realizar as grandes coisas que ele realizou. E tem uma frase dele aqui no Paulo Estevam, que estava aqui do meu lado, que eu gosto muito e que traduz exatamente isso. Emmanuel fala: Saulo de Tarso, com a profunda sinceridade que lhe caracterizava as mínimas ações, só queria saber que Deus havia mudado de resolução a seu respeito, ser-lhe-ia fiel até o fim. Então ele simplesmente, então é isso, sou fiel até o fim. Ele seguiu. Seguiu. Isso daqui é um exemplo maravilhoso para nós. Ele não queria saber de absolutamente nada, só que Deus tinha mudado de resolução a seu respeito. E agora ele ia ser fiel de outra maneira. Ele transferiu foco da fidelidade dele, juntou toda a capacidade que ele tinha, passou por esse processo que eu falei, dos 3 anos do deserto, dos 3 anos do trabalho como tecelão, e seguiu para ser esse grande homem, né, esse grande apóstolo que nós conhecemos e admiramos tanto, né? E já que a gente falou de Paulo, eu vou voltar para Maria de Magdala, Ótimo. e tem a ver, não é Não está por saindo. causa de uma comparação que o Emmanuel faz no Caminho Verdade e Vida, que é fantástica. Vamos falar um pouco de Maria de Magdala, né? Maria de Magdala, ela estava naquela vida assim dos prazeres, né? Daquela mulher muito bonita, desejada por muitos homens, com uma condição financeira boa, com riqueza, com perfumes, com coisas muito boas e insatisfeita, né? E com vazio muito grande no seu coração, né? E obsediada também, né? E presa das viciações na área da sexualidade. E quando ela ouve Jesus, se sente tocada fortemente por ele, procura-o, né? Compreende e Emmanuel fala para nós, eu vou pegar aqui o Caminho Verdade e Vida para falar com as palavras dele, que ninguém, acho que é assim que ele fala, que ninguém cometeu violência tão grande contra si mesmo para seguir o Cristo como Maria de Magdala. E ela compara com Paulo, ele compara com Paulo, porque ela fala que Paulo, grande Paulo, reverências para Paulo, ele já tinha o amor à lei, o amor ao estudo, a fidelidade a Deus, da forma que ele compreendia, enquanto ela, deixa eu achar qual é a lição que o Emmanuel fala dela. Aí depois vocês vão lá ler. É a lição 92, que chama Madalena no Caminho Verdade e Vida. Isso. Ele fala aqui que dentre os vultos da Boa Nova, ninguém fez tanta violência a si mesmo para seguir o Salvador como a inesquecível obsediada de Magdala. Nem mesmo Paulo de Tarso faria tanto mais tarde. Ele está comparando em relação à violência contra si mesmo para seguir o mestre, né? Porque a consciência do apóstolo dos gentios era apaixonada pela lei, mas não pelos vícios. Paulo era puro de vícios, ele não tinha vícios. Madalena, porém, conhecera o fundo amargo dos hábitos difíceis de serem extirpados, amolecera-se no contato com as entidades perversas, permanecia morta nas sensações que operam a paralisia da alma. Entretanto, bastou o encontro com Cristo para abandonar tudo e seguir-lhe os passos, fiel até o fim, nos atos de negação de si própria e na firme resolução de tomar a cruz que lhe competia no Calvário Redentor de sua existência angustiosa. E aí, aqui o Humberto fala, no Boa Nova, dessa situação em que ela vivia,
e depois ela se sente tocada pelo mestre, o segue e também vê o mestre partir. Então, ela já vinha usando de grande violência contra si mesma para vencer as suas tendências, né? As viciações que ela tinha nela ainda, que não são fáceis de vencer. Eu não sei se de alguém que está ouvindo ou que irá ouvir já passou por um processo de alguma viciação, seja qual for. Não é uma coisa trivial, como diz Leidervan. Não é uma coisa simples de se. E Humberto fala que quando parte Jesus, Maria se vê humilde, sozinha, sem recursos para viver, e resiste a todas as propostas condenáveis que a solicitavam para uma nova queda dos seus sentimentos. Então, ela já tocada pelo Cristo, tendo convivido com ele, quando ele parte, ela sofre o assédio novamente dos que estão ali em volta dela, dos homens, oferecendo, convidando, e com certeza sente um impulso dentro dela também de voltar para a vida no passado, porque não são milagres que acontecem, não existe milagre nesse sentido, existe construção de um ser humano, existe superação, né? E ela resiste, sem recursos para viver. Ela fala que ela foi forte nas horas mais ásperas, alegre nos sofrimentos mais escabrosos e fiel a Deus nos instantes escuros e pungentes. Então você imagina o que Maria passou, Maria de Magdala. E os apóstolos se espalham, como eu falei depois, né? Vão cada um levar a palavra do mestre para vários lugares diferentes. E o último par, Humberto de Campos não fala quem foi, mas o último que sai dali da área não quer ir com ela, não quer ser visto com ela, por causa da fama dela, do passado que ela tinha. Então ela se vê sozinha, fica sozinha há muito tempo, e por fim ela acaba entrando em contato com leprosos e começa a ajudar, e sente ali, se sente preenchida naquela presença deles, no amor, na gratidão que recebe deles, se une a eles, acaba por também contrair a doença, né? E assim a trajetória dela, né? Uma trajetória de amor, de dedicação, e como diz Emmanuel, o maior exemplo dos grandes vultos do Evangelho de violência contra si mesma. Então a gente viu aí em Paulo de Tarso, né? Essa firme resolução em seguir, né? Apesar do passado dele. Você imagina você ir bater lá na casa do caminho para falar com Simão Pedro, há 5, 6 anos atrás, você estava ali como algoz, né? Estevão foi supliciado por conta de Paulo, e ele humildemente abraça a mensagem do Cristo e segue. Ele só queria saber que Deus tinha mudado de solução em relação a ele e queria ser fiel até o fim, né? E Maria de Magdala, ao mesmo tempo, vence a si mesmo, né? A si mesma, que é a maior vitória que todos nós buscamos, vencer a nós mesmos, as nossas fragilidades, as nossas limitações, e não como um passe de mágica, como um milagre, mas através do esforço, né? E eu acho que esse esforço nasce da consciência de que nós temos escolha, de que é possível escolher, de que é possível fazer diferente, de que é possível seguir, né? E como eu falei no começo, eu gosto muito de pensar nisso, em estar interessado nos dias mais à frente. Muitas vezes a gente fala isso com os espíritos nas reuniões mediúnicas, despertar o interesse nos dias melhores que virão. Virão dias melhores? Sim. Você vai construí-los e não vai construir sozinho. E não vai construir sozinho. Então, eu acho que isso nos mantém em movimento. Estar interessado num dia que não seja como o de hoje, que não foi bom, que eu me atrapalhei, que eu não consegui realizar muita coisa, mas eu desejo estar interessada nesses dias melhores que me esperam mais à frente. E muitas vezes a força vem desses que caminharam antes de nós e caminham aí como espíritos angélicos hoje, né? Todos eles, né, junto a Jesus. Diga, Leco, Alberto. Queria só pedir, já que a gente já está no final, chegando na nossa reta final da nossa live, e a Aninha falou algo tão importante, que dias melhores virão. Se o Albertinho podia dar uma palavra de ânimo para todos nós,
justamente porque quantos momentos a gente se pega de cabeça baixa, achando que as guerras estão consumindo o planeta, que o clima vai matar todo mundo. Eu acho que nós estamos sendo bombardeados com muitas informações pessimistas. E eu gostaria muito que a nossa última live fosse recheada desse otimismo e dessas palavras de bom ânimo, e se o Albertinho poderia nos ajudar nesse momento. Eu vou ler uma página do Dr. Herman, do livro Reflexões. Seu altivo foi o médium que psicografou. Foi psicofonia. Ele fala assim: a vida nos convoca para um trabalho maior, o trabalho da renovação com Deus. Assim sendo, busquemos a Deus e a Jesus. Busquemos as forças do bem para que, entesourados nesses valores elevados, possamos combater em nós a indiferença, a descrença, o desajuste, e possamos vivenciar o amor. O amor. Todos nós precisamos desse amor puro que a Ana colocou, o qual Magdala descobriu. Olhou para Jesus, Divaldo, em uma palestra, fala que é uma passagem muito linda do Evangelho, que é eles se encontram e mestre, Maria, mestre, aquele olhar. Então, é o amor puro. Nós ainda estamos construindo, nós ainda estamos aprendendo. E nesse aprendizado, lembrando o nosso querido Dr. Bezerra de Menezes na Federação Espírita Brasileira, ele saindo, já não tinha mais nada, nem um anel de formatura na época que valia muito esse valor do anel, ele já tinha dado para ajudar as pessoas. Ele se depara com um cidadão que no mundo atual, ele é desempregado, com família, com fome, com filhos. O que eu vou fazer, doutor Bezerra de Menezes? E doutor de Bezerra de Menezes já não tinha mais nada, né? Vai no bolso, não estou com dinheiro, não tenho. E ele dá o abraço de Maria de Nazaré, lembrando a Aninha colocando sobre Maria. Aquele abraço vai com uma energia muito boa para aquele homem. Doutor Bezerra comenta, chega em casa e faça uma oração com a sua família. Semana depois, o mesmo homem retorna na federação, eles se cruzam e o homem coloca. Depois daquele abraço, tudo mudou. Não é dinheiro, como nós iniciamos falando. Não é força, não é poder. Um abraço, energia. Ainda estamos distantes de sermos aqueles anjos, mas nós estamos no caminho. Já estamos aprendendo. Já estamos aqui numa live falando de amor. E por amor, nós vamos seguindo. Que nós possamos saber que nós temos altos e baixos, como a Ana colocou dos apóstolos. Maria de Magdala, ela quando viu, agora eu tenho que mudar. Sabe? O Tomé, agora não tenho que ficar mais catucando, não, tenho que mudar também. Paulo parou de titubear, ele falou, não, Jesus, Jesus, ele não, agora abraçou e foi, seguiu. Paulo não, minto. Pedro seguiu, foi, ó, é Jesus, é o norte. Não é sermos fanáticos, nós temos nosso dia a dia, nossa vida, mas podemos ser homens de bem. Joana trouxe, falando da forma pensamento, que a nossa forma pensamento seja positiva. Quando sentir aquela negatividade chegar, é a hora de, opa, uma página, um ambiente bonito, uma boa música, uma saída, dar uma volta no quarteirão e volta. E assim nós vamos tocando o nosso barco. E, se possível, se forem para o nosso farol, o Centro Espírita lá em Montes de Castro, sempre teremos lá alguém para receber nos dias
de reuniões e conversar e sermos aqueles apóstolos que vão começando esse trabalho, primeiro em nós e levando para os nossos irmãos. É isso, né? Perfeito. Aninha, pode encerrar fazendo uma prece para a gente, por favor? Posso só falar uma coisa, Léo, Claro. rapidinho? Não sei quem está ouvindo, mas eu queria me dirigir aos trabalhadores de nossa casa, porque eu vejo muitas vezes os trabalhadores chegando com suas dores, com suas dificuldades, e se colocando ali a postos para o trabalho, é, machucados, né? Nas lutas que todos nós estamos, e vejo muito o público solicitando os atendimentos fraternos, as terapias de nossa casa, né? E eu acho importante que os trabalhadores também façam uso, busquem o atendimento fraterno, Isso, se amigo. deem o direito de não estarem bem e de não Ótimo. trabalharem e de pedirem ajuda. É muito comum chegarem, às vezes, trabalhadores constrangidos porque não estão bem. Nós temos direito, como trabalhadores, à nossa dor, à nossa tristeza, ao nosso momento de fragilidade, e devemos pedir ajuda e usar os recursos da nossa casa. Se não deseja um atendimento fraterno, sinaliza para um dos colegas. Alberto sabe, procurei Alberto várias vezes. Quantas vezes já pedi Luana para vir me dar um atendimento? Silvia, peço socorro, ela vem mais cedo para a gente conversar. Nós não a gente deseja trabalhar, fica feliz enquanto está trabalhando, mas nós temos direito, nos nossos momentos de dor, de também sermos socorridos, não é constrangimento para nós isso. Então, que a gente possa usar o que é nosso o direito, como filho da casa, como filho de Deus, de nos nossos momentos de necessidade, sinalizar e pedir socorro também. Né? E Boa, assim boa. nós vamos amparando uns aos outros. Né? Desculpa, Leco, mas Não, mas é isso Apresse. precisava mesmo. falar. É isso mesmo, Falou porque às bem. vezes a gente está numa posição um pouquinho de destaque na casa espírita, e aí fala assim, pô, como é que eu vou pedir ajuda? Poxa, e achando assim, olhando para o companheiro do lado, fala assim, ó, ele não tem problema, eu aqui tô cheio de maluquice na cabeça, e é todo mundo com as suas crises emocionais, espirituais, com seus defeitos, qualidades. A gente não pode entrar nessa de que existe alguém muito melhor. Se tivesse muito melhor, ia já estar em capela, já tinha ter pego uma espaçonave e tinha ido embora. Não ia estar aqui com a gente. Né? Nós somos realmente espíritos cheios de necessidades especiais. Então é isso que a gente precisa colocar na nossa cabeça. E todo mundo ajudando todo mundo. Que é essa a história da nossa embarcação. Isso, Pode fazer a sua prece, por favor, Aninha. sim, senhor. Então, bom Deus, querido Jesus, bondosos amigos espirituais, a casa de Pedro e Naí, que nos acompanham, que nos guiam, que nos orientam, permitam neste momento que as águas sejam fluidificadas, que o ambiente de nossos lares seja amparado por essas equipes espirituais amigas, para que chegue a nós o fortalecimento, a fé, a orientação para seguirmos. Olha, querido Jesus, pela família de Pedro, permite que esta casa siga firme, forte, celeiro de luz que ampara e socorre a todos. Casa amada, onde chegamos, onde não nos perguntaram quem somos, de onde viemos, o que fizemos antes, que apenas nos recebeu como filhos, nos ofereceu estudo, trabalho, sustento, uma família. Ampara a família de Pedro, querido Jesus. Ampara os lares, as famílias de todos que estão nos ouvindo, de todos que ouvirão mais tarde. Nos guarda no teu bem, na tua paz, no teu amor, e ajuda, querido Jesus, que no ano que se inicia, possamos caminhar fortes, serenos, com fé, erguendo-nos a cada queda, certos do teu amparo e do teu amor. Que assim seja,
Graças a Deus. Muito obrigado, tá, pessoal? Foi um momento realmente muito bom para todos nós. Acho que toda a nossa família do nosso celeiro de luz também concorda com as minhas palavras finais. Foi um momento muito, muito bom. Obrigado mesmo a vocês, tá? Valeu, Léo. Obrigada, Léo. E agradecendo a dona Almira. Um Sim, abraço. minha mãe, sempre, sempre junto da gente. Valeu. E você está cada vez mais parecido com o seu gentil, hein? A Aninha está trazendo aí agora a imagem assim, das obreiras de Maria. Estamos aqui. Beijo em todos, fiquem com Deus. Valeu. Boa noite. Boa noite. Boa noite, pessoal. Queria muito agradecer a todos vocês que ficaram na live até agora. E terminando, eu vou subir para o YouTube. Para quem não pôde acompanhar ao vivo aqui no Facebook, ter também a oportunidade de ouvir as palavras dos nossos irmãos Alberto e Ana. Fiquem com Jesus, fiquem com Maria Santíssima e, acima de tudo, com Deus Pai. E que o nosso ano de 2024 seja um ano com muito trabalho, muitas oportunidades de crescimento e grandes conquistas para todos nós. Fiquemos com Jesus, hoje e sempre.